Tá gravando. Mó barulho essa casa. Enfim, 1 ano de au pair. Na verdade, 1 ano e 2 meses. E eu finalmente vim aqui compartilhar um pouco sobre a minha experiência. Eu vou tentar falar tudo bem rápido pra não precisar cortar muito o vídeo. Mas a verdade, meus caros, é que a gente sempre deixa pra fazer as coisas quando a situação não é perfeita. A verdade é que no meu primeiro ano do au pair eu tinha um quarto que era super lindo pra ser cenário de vídeo pro YouTube. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu falei, cara, eu vou fazer meu canal, eu vou arrasar, vou virar blogueira. E o que eu fiz? Não fiz. Eu não fiz nada. E fiz exatamente o contrário. Tipo, eu tive momentos em que eu postava vídeos, momentos em que não. Mas eu tô em um momento em que eu estou fora do Instagram um pouquinho. E tá sendo legal eu entender o que eu realmente quero compartilhar. E esse vídeo sobre o meu primeiro ano de au pair é uma coisa que eu sinto que é legal de eu compartilhar, porque pode ajudar você aí que está me vendo, talvez. Você, menina, mulher, que pensa em fazer esse intercâmbio que é uma loucura. Eu fui au pair no meu primeiro ano em Massachusetts. E pra dar um contexto geral, eu sou cristã, eu sou evangélica. E enquanto eu pensava em fazer o au pair, pra mim era muito, assim, eu pensava muito que não conseguiria uma igreja, que me afastaria de Deus e tudo mais, que eu não conseguiria amizades que fossem me ajudar a edificar minha fé. Mas o Senhor se mostrou muito fiel na minha vida com relação a isso, de me presentear pessoas incríveis pra minha caminhada. E eu vim aqui falar um pouco sobre isso mesmo, sobre este ponto, pra você que está pensando em fazer o au pair ou qualquer outro intercâmbio e o seu medo é se afastar do Senhor, se afastar do Senhor por conta disso. E eu te digo, é um ponto positivo só o fato de você ter esse pensamento, sabe? De isso ser uma ressalva pra você, de tipo, nossa, eu tenho medo de me distanciar do Senhor, porque eu sei que estar perto do Senhor, estar à mesa com Jesus é importante pra mim. Então, só o fato de você levar isso em consideração já é um ponto positivo, já demonstra que o seu coração está, de certa forma, no lugar certo. Se você tem esse pensamento, a probabilidade de você se afastar do Senhor, ela é muito menor, porque você está preocupado de permanecer perto dele. Então, eu digo pra você, ore muito pelas pessoas que estarão no seu caminho. Ore muito pelas pessoas que o Senhor vai posicionar, sabe, na cidade que talvez você vá. Eu não imaginava, tipo, eu não tinha nenhuma preferência de lugar pra morar, exceto Nova York, que é claro, né, meu Deus, quem não quer morar em Nova York? E eu também tenho o fato de eu ter uma irmã que mora lá, então eu queria estar perto da minha irmã, ter uma família, uma parente, uma pessoa da família perto, já é uma segurança a mais. E sem falar que New York, né, tipo a cidade de Friends, de How I Met Your Mother e todas as séries incríveis e filmes. E era o que eu queria e acabou que eu fechei o meu match com a primeira família que entrou no meu perfil, que foi uma família de Massachusetts, uma cidade ali a 20 minutos de Boston. E é tipo assim, eu não sabia, pra vocês terem uma ideia, tipo, a maioria das pessoas que tá pesquisando sobre au pair sabe que Massachusetts paga melhor. Eu não sabia. Então, quando eles me enviaram um e-mail fazendo a proposta para o match e tal, falando quanto eu ia ganhar, eu fiquei assim, chocada, porque em Massachusetts eles pagam por hora. Então, era muito mais do que eu estava preparada e esperando ganhar, sabe? Eu fiquei tipo assim, o quê? Não é possível. Só que mesmo assim eu quis conversar com outras famílias pra ver e tudo mais. Se alguém estaria disposta alguma família estaria disposta a pagar um pouco mais pra talvez chegar perto da proposta que a família de Massachusetts tinha me feito. E não aconteceu, né? Ninguém queria pagar o mesmo tanto que o estado que é obrigado por lei a pagar por hora. E então, assim foi, eu me mudei pra Massachusetts, e não foi só por conta do salário também, eu conversei muito com as famílias e eu levei muito em consideração o que o meu coração, né, o que o famoso feeling, né, me dizia. E essa família de lá, eles, tipo, eles foram muito
foram muito confortáveis pra mim, assim, de conversar. Eu me senti à vontade pra conversar com eles, e isso contou muito, porque eu fiquei pensando, cara, eu vou morar na casa deles, não é só uma relação de trabalho que no final do dia você fala tchau e sabe, vai pra sua casa. Não, o au pair, você mora na casa também, né? E então você precisa estar confortável com essas pessoas. E eu acabei escolhendo eles, e nisso, assim, eu fiquei 2 semanas só online, foi muito rápido. Então eu vejo muito a mão do Senhor, sabe? Desde o comecinho, tipo, eu relutei muito pra ir pro au pair, relutei muito. E aí quando eu finalmente fiquei online, foi muito rápido. E aí quando eu fui tirar o meu visto também, foi assim, muito tranquilo. Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre essa parte do visto. E o foco desse vídeo que é e aí, como foi quando eu cheguei, né, nessa casa nova, nessa nova realidade, um novo país, um novo idioma, sabe? Sem ter amigos, assim, morando perto ainda, porque quando você chega no au pair, você não conhece ninguém, você tem que fazer amizades do zero. E a questão de você vir pra cá sendo cristã é que você precisa procurar uma comunidade pra se conectar, porque a gente, né, eu acredito que o cristão, ele precisa de uma comunidade, ele precisa de uma igreja, ele precisa viver a vida em comunidade, é o que a palavra de Deus diz. Então, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, eu já pesquisei a igreja que eu queria fazer parte. E, enfim, longa história curta, eu comecei a ir nessa igreja, só que ela não era tão próxima, ela ficava bem no centro da cidade, bem em Boston. Então eu precisava pegar um trem pra ir ou dirigir. Só que eu cheguei aqui nos Estados Unidos sem tanta experiência na direção assim. E eu não queria dirigir pra cidade, se eu tinha a opção de pegar o trem, eu pegava o trem. E só que isso me afetava pelo fato de que às vezes tinha coisa durante a semana, eu não conseguia ir porque o trem, ele para de funcionar depois de determinado horário, eu não conseguiria voltar se eu fosse, então eu não ia. E logo aconteceu um fato que depois também eu posso fazer um vídeo contando em detalhes, mas eu arranhei o carro da família. E isso, assim, a família, mais uma vez eu vi como Deus foi generoso comigo em me colocar naquela família, porque eles não me proibiram de dirigir, eles não brigaram comigo, tipo, não me fizeram me sentir mal. Quando eu pedi desculpas, eles falaram, não, Andressa, tá tudo bem, isso acontece, eu já fiz isso também e tal. Então, eles foram muito bacanas, só que em mim foi instaurado um medo muito grande de dirigir. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei o carro depois de ter arranhado, eu tremia, o meu coração disparava e foi assim, muito difícil. E eu não precisava dirigir as crianças lá. Então eu acabei optando por ficar um bom tempo sem dirigir, até que quando eu precisei tirar a minha carteira de motorista lá de Massachusetts, eu precisei praticar mais e enfim. E não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil. Quando eu comecei a fazer aulas também, né, pra completar os créditos do au pair, eu precisava dirigir e era assim, eu sempre entrava no carro 5 minutos antes de sair pra poder orar, pedir pra Deus ungir a estrada, enfim. Mas foi um processo, e esse meu processo com a direção implicou muito a questão do qual igreja eu irei frequentar. E eu acabei pensando, vou frequentar a que é mais perto de casa, que eu consigo pegar um ônibus e estar lá em 10 minutos. Só que não era a igreja que tinha o meu coração. No meio tempo, eu acabei visitando uma terceira igreja, que uma amiga minha, ela frequentava essa igreja e ela amava muito e tal. E a primeira vez que eu fui na igreja, eu senti no meu coração, é pra você ficar aqui. E aí eu fiquei, não, porque a igreja, ela era simplesmente a meia hora de distância da minha casa de carro, e de condução daria tipo umas 3 horas. Então eu fiquei assim, não, eu não posso, eu não vou pra essa igreja. E eu relutei durante um bom tempo, até que o Senhor falou muito forte ao meu coração, de tipo, você vai deixar que a decisão de qual igreja você vai congregar seja tomada a partir do seu medo de dirigir ou a partir do meu direcionamento pra você. E aí nisso eu falei, tá bom, Deus. E aí eu comecei a frequentar a igreja Connect, que ficava um pouco mais distante.
E aí nisso eu fui indo de carona, aí quando eu conseguia eu pegava o carro e dirigia. Mas eu digo que assim, grande parte do meu problema foi o meu medo, sabe? A família em si, eles não colocaram tanta regra, mas acho que eles viram o meu medo e eles ficavam tipo com medo de me deixar dirigir, porque eu não passava nem um pouco de confiança, né? Mas, enfim, a partir do momento em que eu comecei a congregar na igreja em que o Senhor tinha me chamado para estar naquele momento, a minha caminhada com o Senhor, ela passou a ter uma fluidez completamente diferente. Eu me aproximei muito de amigas que... Ai, vou chorar. De amigas que eu vejo assim como o Senhor colocou cada uma ali para me ajudar a curar coisas que eu nem tinha dimensão de que eu precisava de cura. Amigas que em cada conversa, cada encorajamento, eu vivi um crescimento muito grande. Essa fase de você estar sozinha, estar morando fora, ela é, assim, uma fase em que você cresce muito, em que você amadurece muito. E ter pessoas que são ali pontualmente colocadas por Deus na sua vida faz com que esse processo seja muito mais leve. Porque eu olho pro meu primeiro ano do au pair e eu penso, cara, eu passei por coisas assim que eu não tinha antecipado, eu não tinha imaginado que eu ia arranhar o carro da família, sabe? Que eu ia bater o carro da família. Tipo, eu não tinha imaginado. Eu passei por coisas que nem a questão da minha extensão. Eu nunca imaginei que eu ia mudar de família. Mas eu sei que em cada uma dessas coisas o Senhor cuidou de mim, em cada detalhe, sabe? Em cada pessoa que entrou na minha vida, cada amizade, cada passeio, cada ida num café, sabe? São coisas que marcam a sua vida de uma maneira sobrenatural. Então, eu estou fazendo esse vídeo mais para encorajar você que pensa que durante o programa de au pair o seu único caminho é caminhar para distante do Senhor, é caminhar para distante daquilo que Deus tem para você. Mas eu venho aqui para te dizer que para mim o au pair foi um caminho que o Senhor usou e tem usado para me forjar mais como Ele planeja que eu seja. Então talvez essa possa ser você também. Talvez seja isso que o Senhor tem planejado para sua vida também. E por mais que eu tenha vivido momentos difíceis, momentos que, enfim, foram muito desafiadores, eu não consigo dizer que me arrependo de ter vindo para esse programa de au pair, porque eu sei que tem sido um instrumento do Senhor para o meu crescimento. E as pessoas que nós escolhemos permitir que permaneçam à nossa volta, em nossa volta, elas são como ferro afiando ferro na nossa vida. Então, ore, confie, entregue e creia que se esse é o seu sonho, se o seu sonho é viver essa experiência de morar fora, por que você permitiria que isso te afastasse do Senhor? Sabe, a gente não pode deixar de vigiar, a gente não pode deixar de, enfim, se autoexaminar, né? Desconfie de você mesmo, mas ao mesmo tempo confie cegamente no Senhor, porque o Senhor, ele faz muito mais e muito melhor do que nós podemos imaginar. Eu tenho muitos testemunhos com relação a tudo que eu tenho vivido com o Senhor aqui nesse país, desde o momento em que eu saí de casa até o momento em que estou, até o momento presente, e eu sei que muito mais está por vir. Então eu venho aqui te encorajar a confiar no Senhor, os seus sonhos, a confiar naquele que tudo sabe, as coisas que afligem o seu coração, e confiar no Senhor as suas preocupações, de que se o seu anseio é estar próximo do Senhor, Ele irá providenciar locais, pessoas, meios, para que você esteja sempre caminhando para mais perto dele, caminhando mais profundo na sua caminhada com o Senhor. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar sobre o meu primeiro ano do au pair. Se você quer saber um pouco mais sobre essa jornada de ser uma au pair e uma crentona ao mesmo tempo, se inscreve no canal. Eu vou tentar postar mais aqui. Talvez eu volte pro Instagram em breve também. E eu quero muito... Enfim, ai gente, um cachorro latindo chato, viu? E eu quero muito
fazer aquilo que o meu coração pede nesse momento, aquilo que eu sinto que é chamado do Senhor. Porque se uma pessoa for abençoada ouvindo isso, já é tudo que eu poderia querer. Enfim, é isso. Um beijo. Tchau!